E se o jeito que você se comporta não fosse só culpa sua, mas o resultado de uma história muito maior do que você imagina? Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a Além da Sessão. Eu sou a Thaís, psicóloga, mestre em psicologia do desenvolvimento e aprendizagem. E estou aqui com conteúdos para te ajudar a construir uma vida com mais sentido e consciência. Ao longo da minha experiência clínica, muitas pessoas me procuraram na psicoterapia esperando que eu abordasse todas as questões que trazem sofrimento exclusivamente no nível individual, como se nós vivêssemos desconectados da cultura em que estamos inseridos e da nossa história como espécie. Existe um sentimento muito comum de que estamos sozinhos nas nossas vivências, como se os nossos sentimentos, pensamentos e ações não fizessem sentido para mais ninguém, como se fôssemos os únicos responsáveis por tudo aquilo que nos dói ou nos trava. Mas as coisas não são bem assim. O comportamento humano é impactado por diferentes variáveis, biológicas, históricas e culturais, que atuam juntas o tempo todo. E é justamente isso que a gente vai explorar hoje. Essas três dimensões chamadas filogênese, ontogênese e cultura, para entender melhor como elas impactam o que sentimos e o que fazemos no dia a dia. Se você está no YouTube, já se inscreve no meu canal, curte esse vídeo. E se você está ouvindo pelo Spotify, não esquece de seguir e deixar sua avaliação. Pensa comigo, quantas vezes você já se cobrou por reagir de uma certa forma sem nem entender direito de onde veio aquilo? Talvez você tenha sentido medo, vergonha, raiva ou dificuldade em se relacionar e logo pensou: o problema é só meu. Mas e se parte dessas reações tivesse relação com a história da nossa espécie, ou com a forma como você foi ensinado a lidar com as emoções lá na infância, ou ainda com os valores e regras culturais do lugar onde você vive? Quando a gente tenta entender o comportamento apenas pelo olhar individual, como se ele fosse isolado do mundo, a nossa compreensão fica limitada. Por isso, ampliar o olhar é tão importante. E é exatamente isso que eu te convido a fazer agora. Vamos começar pela filogênese. A filogênese se refere, resumidamente, à evolução das espécies ao longo do tempo. Ao longo das gerações, certas coisas foram sendo selecionadas por suas vantagens adaptativas. Em outras palavras, tudo aquilo que aumentava as chances de sobrevivência e reprodução da nossa espécie tiveram mais chance de continuar existindo. Você já reparou como certos medos, como o medo de altura, são muito comuns? Ter medo de locais altos pode ser uma herança evolutiva que ajudou os nossos ancestrais a evitar perigos reais. Outro exemplo importante é a tendência humana a formar laços sociais e viver em grupo. Nossos ancestrais que se organizavam em grupo tinham mais chances de sobreviver. Era a proteção contra predadores, compartilhamento de alimentos e cuidado coletivo com os filhos. Então, para a gente refletir nessa parte, pense quais comportamentos, medos ou emoções que você tem hoje que poderiam ter sido úteis para a sobrevivência da nossa espécie. Agora, saindo da história da espécie, a gente chega na nossa história individual. A ontogênese diz respeito ao desenvolvimento do indivíduo ao longo da sua vida. Aqui entram as experiências, interações e aprendizados que impactam os nossos comportamentos. Tudo aquilo que foi reforçado ou punido ao longo da nossa trajetória influencia a forma como a gente age, pensa e sente hoje. Talvez você consiga perceber isso em coisas bem simples. Vamos supor que você goste de leitura porque alguém lia para você quando era criança. Ou você pode sentir medo de falar em público porque você passou por muitas experiências negativas, como críticas ou risadas, quando tentou se expressar em voz alta. Esses episódios vão construindo padrões, e muitas vezes o padrão que surge é o de evitar situações em que você precisa se expor novamente. Então vamos refletir. Quais comportamentos seus foram claramente influenciados pelas experiências e interações que você teve ao longo da vida? E por fim, a gente chega na cultura. A cultura envolve o aprendizado social. São os comportamentos, valores, normas e tradições que aprendemos e transmitimos dentro de um grupo. Ela tem um papel enorme e aparece o tempo todo. A cultura influencia desde o jeito como a gente se cumprimenta até a forma como nós expressamos as nossas emoções. Você já notou, por exemplo, como tradições e modos de se comportar mudam de um país para o outro? Ou como diferentes culturas
lidam de formas muito diferentes com o luto. Em algumas culturas, por exemplo, o luto é vivido de uma forma aberta, com rituais e cerimônias públicas. Já em outras, é uma experiência mais silenciosa, privada e sem grandes demonstrações. Tudo isso impacta como a gente entende o que é normal e o que é aceitável, e até o que parece emocionalmente correto. Então, para que a gente possa refletir, quais comportamentos ou tradições você segue que são claramente influenciados pela sua cultura? Esses três níveis, a filogênese, a ontogênese e a cultura, não funcionam separadamente. Elas se entrelaçam o tempo todo e influenciam o comportamento humano de formas complexas. Imagina, por exemplo, uma pessoa que deseja muito ter amigos, mas enfrenta dificuldades de formar e manter relações. Se pensarmos no nível da filogênese, os seres humanos são biologicamente predispostos a criar vínculos, porque viver em grupo aumentou as nossas chances de sobrevivência. Mas algumas características herdadas, como uma maior sensibilidade ao estresse social, podem tornar isso mais difícil para algumas pessoas. Já no nível da ontogênese, entram as experiências de vida. Se essa pessoa passou por rejeições, bullying ou conflitos interpessoais, pode ter aprendido que se aproximar do outro dói. E para se proteger, aprendeu a evitar o contato. E no nível da cultura, entram as normas e os valores sociais. Em algumas culturas, existem regras muito rígidas sobre como se comportar em grupo. Em outras, a independência e a competição são tão valorizadas que o vínculo próximo acaba sendo desestimulado. Percebe como isso tudo se soma? Cada nível explica um pedaço do quebra-cabeça. Isso porque eu também resumi. Mas se olharmos com mais cuidado e mais profundidade, cada um desses tópicos vão se tornando mais complexos. Agora, eu te convido para uma prática de reflexão. Escolha um comportamento seu. Pode ser algo que você quer mudar, entender melhor, ou até simplesmente acolher. E tenta olhar para ele a partir desses três níveis. O que biologicamente pode ter preparado você para reagir assim? Que experiências da sua vida reforçam esse comportamento? E como a cultura onde você vive influencia a forma como você lida com isso? Esse tipo de reflexão ajuda a tirar o peso da culpa e abrir espaço para compreensão. Porque quando a gente entende de onde vem o que a gente faz, fica muito mais possível escolher novos caminhos com mais consciência. Buscar entender as nossas questões apenas pelo olhar individual é insuficiente e muitas vezes até injusto. Ampliar o olhar e considerar os três níveis de seleção é uma forma de se compreender com mais gentileza e profundidade. O nosso comportamento é resultado da nossa história como espécie, da nossa trajetória pessoal e da cultura em que estamos inseridos. E quando a gente entende isso, conseguimos nos responsabilizar sem nos culpar. Se esse episódio fez sentido para você e se te ajudou de alguma forma, compartilha com alguém que anda tentando entender melhor o próprio comportamento. E se você quiser apoiar a continuidade do Além da Sessão, no Apoia-se você encontra uma forma simples de contribuir e, em alguns níveis, acessar conteúdos extras. O link está aqui na descrição do episódio. E claro, lembre de me seguir aqui e no Instagram e ficar por perto, tá bom? A gente se encontra no próximo episódio do Além da Sessão. Um abraço e até lá!